vamos lá, gente. Ó, vai ser objeto da nossa discussão hoje aqui a pesquisa que foi divulgada ontem, a primeira pesquisa registrada, pesquisa de intenção de votos para o cargo de prefeito aqui em Maringá. O Instituto Paraná Pesquisa entrevistou 700 eleitores, anote esse número aí, 700 eleitores, entre 19 e 24 de abril. Segundo o Instituto, a amostra atingiu um grau de confiança de 95%, para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para todos esses resultados que nós vamos dar aqui hoje. Se você anotou lá 700 eleitores entrevistados, Maringá tem hoje, aptos para votar nas próximas eleições, 296.656 eleitores, tá certo? Esses dados foram disponibilizados pela Justiça Eleitoral em janeiro desse ano. E aí representam um aumento de quase 2 mil títulos em relação à última eleição que foi realizada em 2022, tá certo? Então, é dado fresco, aqui dado de janeiro, nós estamos falando de pouquíssimo tempo. Você quer falar alguma coisa? Pode ser feito até maio, né? Não, eu tô dizendo assim, foi a última atualização. Então, esse número aqui que a gente tem, tá? Até então divulgado pela Justiça Eleitoral. Então, só para fazer um parâmetro ali quanto ao número de entrevistados, que de fato é um número bastante módico, pequeno. 700 eleitores, eu não sei se dá uma amostragem competente, digamos assim. Mas com tudo isso, a gente sempre falou disso aqui, que as pesquisas têm essa particularidade, né? O número de amostras é sempre muito pequeno. O percentual de erro é 3,5%? 3,8%. 3,8%. Exato. Então vamos lá. Ó, de acordo com a resolução do TSE, essa pesquisa está registrada lá no Superior Tribunal Eleitoral sobre o número 00527/2024, tá certo? Vamos lá. Eu vou começar aqui com um cenário espontâneo para vocês. E aí vocês todos têm em mãos aí, o cenário espontâneo não tem nenhum tipo de estímulo. Eles só perguntam em quem você votaria, tá? E aqui se trata de pré-candidaturas, tá? Os nomes todos que eu vou colocar aqui são pré-candidatos. Ninguém ainda é candidato a nada aqui em Maringá. Essa é a regra eleitoral, então preciso deixar bem claro isso. O que chama atenção, e eu começo por esse número, é que não sabe ou não respondeu, significa que as pessoas estão em dúvida no que vão fazer, 65,6%, isso na espontânea. O nome de Silvio Barros tem 21,3%, Ulisses Maia 2,7%, Homero Marquesi 1,4%, Edson Escabora 1,3%, Humberto Henrique 1%, do Carmo 0,9%, delegado Jacovós 0,3%, professora Ana Lúcia 0,1%, ninguém, branco e nulo 5%, e outros candidatos, o nome citados aí 0,4%. Eu preciso lembrar vocês que, por exemplo, a professora Ana Lúcia já abriu mão da candidatura, não é mais pré-candidata, e Ulisses Maia é o atual prefeito. Então não há possibilidade de ser votado nesse cenário. Aí existem os cenários estimulados. Eu vou tocar para vocês a bola já, e aí se a gente já for entrando nos estimulados, vocês fiquem à vontade para ter seu comentário de vocês já com base nos estimulados também, que são 3 cenários, tá? 3 cenários estimulados. Então tem um cenário ali sem Jacovós, com Jacovós, sem do Carmo, com do Carmo, e também tem cenários quem você não votaria, que é aquele da rejeição. Tá bom? Então eu já vou deixar para vocês. Eu creio que vocês já têm uma concepção aí de tudo que vocês viram nesta pesquisa. Nós vamos falar inicialmente aqui somente do cenário para Maringá, pré-candidaturas, aprovação e desaprovação. Kim Rafael. Pois é, a questão da espontânea chamou muita atenção realmente. Mais de 65% as pessoas não sabem ou não respondeu. Então, o interessante é saber que não é apenas a dúvida que paira na cabeça das pessoas, mas até mesmo desconhecer alguns candidatos que, né, possivelmente talvez ainda não ficaram sabendo que está sendo colocado como à disposição para ser pré-candidato, enfim, não apareceram o suficiente para chamar a atenção. E aí é interessante. Essas eleições, querendo ou não, vai demonstrar uma coisa muito interessante, porque além de não ter uma reeleição do prefeito em si, né, nós temos ali nomes importantes na nossa região e que podem fazer a diferença e também desbancar alguns que se encontram na máquina. O estimulado ali, os cenários, me chama muita atenção com relação a quando o delegado Jacovós não aparece no cenário 2 e aí não distribui tanto voto para o do Carmo.
E sim, muito mais para o Silvio Barros do que o do Carmo. E quando o do Carmo não aparece, né, é um pouco para o Jacovós, mas também vai ali para o Edson Escabora. Pelo menos é o que eu notei. O primeiro cenário, quando o delegado Jacovós está ali em segundo, né, com 8,1%, a gente entende que não distribui tanto voto assim no cenário 2 quando não aparece, que no caso aparece o do Carmo. Então, assim, há um percentual que, por mais que os dois já meio que se alinharam inicialmente, dizendo que possivelmente um pode apoiar o outro, dependendo das pesquisas, aqui demonstra que o Jacovós está muito mais à frente do Carmo, e aí o do Carmo talvez possa, né, dizer, não, acho que talvez o Jacovós seja uma boa opção. E aí o Silvio Barros aparece despontando, mais de 40% aí. Nesse cenário aqui, ao meu ver, ganharia no primeiro turno, se fosse, né? Essa é a minha leitura, bem superficial, mas seria isso. O Ângelo, ele falou do Carmo, mas o do Carmo já gravou um vídeo ontem reafirmando que é pré-candidato. Aliás, eu sempre defendo o seguinte, Maringá, todo mundo sabe, tem um capo, um cacife, um anda-chuva. É quem manda, inclusive, nos outros partidos, não só que estão sob o guarda-chuva dele. E o do Carmo, e eu sinto falta disso, Maringá não criou novas lideranças nos últimos anos. Né? Repete-se a época Said Ferreira, pé de eucalipto, não nasce nada em volta, a não ser que tenha o sobrenome da família, né? Então, muito me chama atenção isso. E o do Carmo encarou. Achei muito interessante. É o segundo ou terceiro vídeo dele que ele responde coisas que ele fala que, de certa forma, há uma descrença por parte de alguma parte da mídia, da imprensa, até de eleitores, de partidos. E tudo bem que isso às vezes não bate com as conversas de bastidores, mas o que vale publicamente é ele reafirmar a candidatura. Acho muito interessante, mesmo porque é uma forma de estimular os aliados. Quem conhece um pouquinho de pesquisa, sabe como é que funciona? Você vê, a própria Paraná Pesquisa contratou e pagou. E uma pesquisa não é caro, né? Deve estar legal lá, essa questão de dinheiro lá com o Murilo Hidalgo. Eu sou do tempo da Publimar, foi a primeira empresa de pesquisa de Maringá. O DNP Pesquisa com o professor Carlos Leite da UEM. Então eu manjo um pouquinho de nada. Eu que fazia as matérias do diário. Sobre o DNP, que foi o grande estudo de Maringá por muitos anos, né? E só para resumir, o responsável pelo Instituto DNP Pesquisa virou assessor do Ricardo Barros naquela primeira vitória que foi prevista numa pesquisa realizada aqui em Maringá. Essa não tem valor pago, não tem estatístico. Se for apontar o que falta, pelo menos na parte divulgada no PDF para a mídia, tanto que o nome do arquivo é Pesquisa Mídia, não é a pesquisa. E nós conhecemos, a história que eu sei é que esse capo ele faz 3 tipos de pesquisa. Uma que é a verdadeira, que é para ele, uma que é para estimular a companheirada e outra para desestimular a oposição. Então, discutir números agora é algo, acredito, ainda muito cedo, né? Porque um amigo meu de Brasília viu ontem, até a Veja repercutiu. A pesquisa foi fechada anteontem à noite, de manhãzinha está todo mundo reproduzindo, inclusive um colunista da revista Veja. E ele comentou, nossa, tanto esforço, tanto gasto para depois renunciar. Porque o Ricardo Barros está usando o irmão dele como moeda de troca, isso não me tira da cabeça. Tanto que basta ver que na isso repete-se aquela pesquisa, só que é de outro instituto, o Visão, de dezembro. Na pergunta espontânea é que você tem uma ideia do antenamento das pessoas. E nessa aqui não apareceu o nome do Wilson Quinteiro, do Dr. Batista, sem falar no Favoto. Eles podiam falar, se você for entrevistado, você poderia falar, não, eu vou votar em mim, eu vou ser candidato pelo meu partido. Não, nada impede. A questão é que o número de pessoas entrevistadas foi muito pequeno, muito reduzido. E o número de pessoas que não respondeu foi maior ainda. Então, é uma pesquisa que serve como retrato, mas não dá para levar em plena consideração. Eu tenho aqui nas minhas mãos alguém importante no cenário. A princípio eu não vou identificar não, mas eu vou tocar a bola para você. Ele faz um questionamento, Daniel, bem interessante. Ele fez uma planilha e como na espontânea não apareceu o Batista, não apareceu o Quinteiro,
não apareceu outros nomes que deveriam, em tese, aparecer, ele acha que soa bem estranho. Paulo, acho que deu ali na espontânea 0,4%, né? Outros nomes citados. Pesquisa é sempre muito difícil, né? Ainda mais quando ela é registrada, é divulgada. Acho que o número de 700 entrevistados, tanto que o percentual é de 3,8%. Conforme se aumenta o número de entrevistados, diminui a margem de erro. Claro que 700 poderia fazer mais, mas existe uma conta, né? De tantos números de entrevistados para dar o porcentagem, tipo, tem que passar aí para subir de 3,8 para 3,5, tem que entrevistar, sei lá, mais 1.000 pessoas. Tudo isso tem um custo, enfim. É toda uma logística para se fazer uma pesquisa e, a princípio, a gente acredita que tenha todos os estudos detalhados para que chegue a esse número exato. Ninguém solta uma pesquisa, nós só vamos entrevistar 700 e vamos pôr o número ali de 3,8%, que é a margem de erro. Então, assim, se você faz a conta, deu 0,4 com 3,8%, então, citado outros nomes, dá quase 5%. Então, assim, mas a pesquisa é difícil, tem algumas coisas ali que soam bem estranho, né? Igual essas ausências desses nomes. Acredito que o número de 65% de não sabe ou não respondeu é um número natural. Em várias cidades aqui do Paraná, se você fizer uma pesquisa espontânea, tirando municípios que têm apenas 2 candidatos, cidades menores, é um número totalmente normal dentro das pesquisas que a gente vê. A gente sempre trabalhou com muitas pesquisas também. Claro que quem faz a pesquisa ou quem contrata é muito do momento. E aí a pessoa tenta fazer da maneira que lhe agrade para fazer os seus estudos necessários. Acho que as grandes campanhas, os grandes políticos, eles se baseiam em pesquisas. Não é no achismo, não é em nada disso. Então, com esses números ali, tem ali idade, não sei se deve ter por setores da cidade, por religião, por classe econômica. São vários os dados que precisam ser cruzados. Mas eu acho que esse desenho da pesquisa serve para muita coisa. Uma das coisas que chama a atenção é a aprovação do governo federal, estadual e municipal. Que nós vamos depois, tá? É uma coisa que chama atenção. E ali eles só usam 3 cenários, né? Um com todos, aí um ele tira o Jacovós, no outro ele tira o do Carmo. A Ana Lúcia está em todos, ela que já declarou que não é pré-candidata. Então, e ela pareceu até que, acredito que um número considerável. Então, assim, tirando ela, já muda totalmente essa pesquisa. Será que os votos dela migram para o Humberto Henrique? Para onde vão os votos da Ana Lúcia Rodrigues? Como assim, tirou o Jacovós, migrou, né, um pouquinho para o Silvio, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, assim, é muito cedo ainda, mas dá para se ter uma noção. Acredito que o desenho hoje não está muito longe disso, mas ainda precisaria ser mais afinada essa pesquisa para fazer uma análise mais concreta. Ela não aparece em todas, não, tá? No primeiro cenário não tem o nome dela, tá? No primeiro cenário aparece a Cláudia Box, só, tá bom? Verdade. Só- Não, só ela pra- está com só pra 5,1, não? Não, no primeiro cenário não. No primeiro Não, cenário tá. 1 ela está com Na espontânea 5,1%. está. Não, eu Como é que tô você procurando. E na espontânea ela tem 0,1. Ana Lúcia Não, está mas- nos 3 cenários. Está nos todos os cenários, Paulo. Exatamente. Se for a mesma pesquisa, você está vendo que nós, né? É a mesma? Deve ser. Aí. Não, porque você falou que ela não está. Vamos lá, vamos lá. Pamela, eu quero te ouvir sobre isso aí. Olha, Paulo, várias coisas me chamaram a atenção nessa pesquisa. Primeiro essa questão de como a população ainda não está nesse ritmo de campanha. Eu já disse isso aqui, que enquanto o pessoal se movimenta muito, e talvez nós que estejamos aí mais antenados no cenário político, a gente está super nesse clima, mas 65% dizer que não tem nem ideia, né, ali na espontânea, eu acho um número bem grande. Então, quer dizer que as pessoas ainda não estão envolvidas, de fato, pela campanha. Outra coisa que me chamou a atenção, fora o que os meus colegas aqui já disseram, é o seguinte, como o Silvio Barros ainda tem um prestígio com um eleitorado jovem, né? Que talvez não tenham nem sequer acompanhado direito os mandatos dele. Então, sinal que, de alguma forma, ou essas pessoas tiveram conhecimento como foram, ou algo do tipo. Porque ali, quando a gente pega os dados por idade, de 16 a 24, ele está muito bem também. É 40%, é 30%, é quase 50%. Então, me chamou a atenção, porque são pessoas muito jovens e já faz tempo, né, que ele passou pela prefeitura. Então, de certa forma, o legado dele está sendo passado para frente e realmente os números são muito bons para o Silvio, né? Os outros ainda
tem muito aí o que crescer. Claro, considerando esses 65%, tem muito terreno para trabalhar, sem sombra de dúvidas. Mas que esses números aí, com essa larga vantagem do Silvio, chamaram muito atenção e, pelo jeito, incomodou muita gente, que eu vi muito pré-candidato reclamando nas redes sociais dessa pesquisa.